Bem-vindos à aula de função de duas variáveis reais a valores reais, onde o tópico abordado é o tema exemplos de limite e continuidade. No primeiro exemplo, seja f o quociente da diferença dos quadrados de x e y pela soma dos quadrados de x e y. Queremos saber se existe o limite em 0,0 da função f. Note que o ponto 0,0 é o único ponto de R2 que não pertence ao domínio da função f. Vamos chamar de γ1 de t o caminho que é t0. Então, γ1 é um caminho contínuo em zero, a imagem por zero é o ponto 0,0, a imagem por t é diferente do 0,0 e pertence ao domínio da f para todo t diferente de zero. Como a imagem por t da composta de γ1 por f é igual a 1 para todo t diferente de zero, o limite da composta γ1 com f em zero é igual a 1. Agora, seja γ2 de t o caminho dado por 0t. Então, γ2 é um caminho contínuo em zero, tal que a imagem por zero é o ponto 0,0, e a imagem por t é diferente do 0,0 e pertence ao domínio da f para todo t diferente de zero. A imagem de t pela composta γ2 e f é igual a menos 1 para todo t diferente de zero. Assim, o limite da composta γ2 e f em zero é igual a menos 1. Então escolhemos dois caminhos, tal que a composta de f com o primeiro caminho em zero é 1 e a composta de f com o segundo caminho em zero é menos 1. Portanto, f não tem limite no ponto 0,0. No próximo exemplo, vamos tomar a f como sendo o quociente de x e a soma de x e y. Queremos saber se existe o limite da f no ponto 0,0. Note que o domínio da função f são os pontos x e y, tal que a soma de x e y seja diferente de zero. Isso é, x seja diferente de menos y. Seja γ1 de t o caminho dado por t0. Então, γ1 é um caminho contínuo em zero, tal que a imagem por zero é o ponto 0,0, e a imagem por t é diferente de 0,0 e pertence ao domínio da f para todo t diferente de zero. Como a imagem por t da composta γ1 com f é igual a 1 para todo t diferente de zero, o limite da composta γ1 com f em zero é 1. Seja agora γ2 de t o caminho dado por 0t. Então, γ2 é um caminho contínuo em zero, tal que a imagem por zero é 0,0, a imagem por t é diferente de 0,0 e pertence ao domínio da f para todo t diferente de zero. Como a imagem de t pela composta γ2 com f é igual a zero para todo t diferente de zero, o limite da composta em zero é zero. Assim, encontramos dois caminhos, tal que o limite em zero da composta desses caminhos com f é diferente. Então, f não tem limite em 0,0. No próximo exemplo, vamos tomar f como sendo o quociente de 3xy e 4x à quarta mais y à quarta. Queremos saber se existe o limite da f no ponto 0,0. Note que 0,0 é o único ponto de R2 que não faz parte do domínio da função f. Seja γ de t o caminho dado por tt. Então, γ é um caminho contínuo em zero, tal que a imagem por zero é o ponto 0,0, a imagem por t é diferente do 0,0 e pertence ao domínio da f para todo t diferente de zero. Como a imagem por t pela composta γ1 com f é igual a 3 sobre 5t quadrados quando t é diferente de zero, o limite dessa composta em zero não existe, porque não existe esse limite em t igual a zero. Portanto, encontramos um caminho que a composta com f não existe. Logo, a f não tem limite em 0,0. No próximo exemplo, seja f a função dada pelo quociente da diferença de 1 e exponencial de menos x² mais
y² e a soma dos quadrados de x e y. Queremos saber se existe o limite da f no ponto 0, 0, que é o único ponto que não pertence ao domínio da função f. Seja g a função real definida por g de t sendo igual a 1 menos exponencial de menos t sobre t, quando t é diferente de 0, e sendo igual a 1 quando t é igual a 0. E também seja h de xy a função de duas variáveis reais a valores reais, dado pela soma dos quadrados de x e y. Como o limite quando t vai a 0 dessa expressão é 1, g é uma função contínua em 0. Como o limite da h no ponto 0, 0 é 0, que é igual a h de 0, 0, temos que h também, que é uma função contínua em 0, 0. Logo, o limite da f, que pode ser visto como sendo a composta dessas duas funções, que são duas funções contínuas, é o g de 0, 0, que é igual ao g de 0, que é 1. Assim, o limite da f no ponto 0, 0 existe e é igual a 1. Assim, podemos estender a função f a uma única função f grande, definida em todo o R2. No próximo exemplo, vamos tomar a f como sendo o quociente do produto de x² e seno quadrado de y por 2x² mais y². Queremos saber se existe o limite da f em 0, 0, que é o único ponto que não pertence ao domínio da função f. Podemos escrever a f como sendo o produto de seno ao quadrado de y sobre 2 e 2x² sobre 2x² mais y². Temos que o limite dessa função em 0, 0 é o 0, porque ela é uma função contínua. E, para todo xy diferente do 0, 0, essa é uma função limitada por 1. Então, a f pode ser escrito como o produto de uma função que tende a 0 e uma função limitada. Assim, o limite da f em 0, 0 é 0. Logo, podemos estender a f a uma única função h definida em todo o R2 e contínua em todos os pontos do R2. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.